Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Somos Todos Malucos, um podcast que aborda vários temas, grande parte deles ligados ao conhecimento que vocês têm de vocês mesmos e de tudo aquilo que vos rodeia. Já falámos aqui de tanta coisa e há ainda tanta coisa para falar e há convidados a repetir. A pessoa que vem hoje vem pela primeira vez, mas também pode vir depois novamente. Vamos ver. Primeiro que tudo, já sabem, subscrevam o canal, deixem o vosso like, ativem o sininho, essas tretas todas do YouTube, escrevam nos comentários também no YouTube, se estiverem a assistir pelo YouTube, não é? E já sabem que eu vou lá comentar. Em relação a quem assiste isto ou ouve no Spotify, no iTunes ou no Chromecast, acho que é assim que se chama. Muito obrigado por estarem a escutar a minha voz super sensual. Hoje é um vídeo só das pessoas que fazem assim. Não é nada. Não é nada. Mas é um programa, hoje temos aqui um podcast que vai apelar um bocadinho a esta paragem. Porquê? Porque o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, que vem de uma área que nada tem a ver com aquilo que nós vamos falar aqui, como acontece com muita gente. Não é? A vida dá uma volta, mas que hoje se dedica a tempo inteiro a esta temática. Alberto Azevedo, muito obrigado por teres vindo. Olá, Raminhos. Tudo bem? Obrigado, tudo bem. Alberto, é verdade, tu só trabalhas nesta área agora? Não. Não, continuas Trabalho com empresas também. Sim, mas só... Não. Continuo ainda com a vertente anterior, porque é uma vertente que eu gosto também. Olha que engraçado. Eu pensei que só não. lidavas com esta... Passa ali que giro. uma perninha. Ou seja, acabas por juntar as duas áreas. Porque o Alberto era um informático, não é? Um homem da matemática, do pragmatismo, que a certa altura da sua vida se virou para a meditação e para uma área mais holística, ver o ser humano como um todo. Foi isso que aconteceu. E como é que isto acontece? Como é que um homem de zeros e uns, não é? De ciência, entra neste mundo? É simples. Quer dizer, é simples. Não é simples, mas na realidade o que acontece é eu trabalhava com empresas e era um ritmo alucinante e aquilo era muito estressante e desgastante. E então tentei procurar soluções exatamente para esse problema, não é? Porque causava-me... Porquê que não procuraste Xanax? Preferi uma coisa mais natural. E então comecei a procurar soluções e alternativas e uma delas foi a meditação. Pronto. E comecei a praticar, comecei a gostar. Isso há quantos anos? 20 e qualquer coisa. Portanto, numa altura que ainda, hoje, se é um bocadinho trendy, não é? Está na moda, na altura, há 20 e tal anos, ninguém ouvia falar de meditação. Não, quer dizer, depende dos sítios, mas claro, era difícil. Sim, mas não era uma coisa... Não, muito menos no meio onde eu estava, não é? E não se ouvia falar. Mas como sempre fui curioso, então fui procurar. Mas foi uma coisa que partilhaste com as pessoas à tua volta ou não? Há uma coisa curiosa, que havia pessoas que me conheciam, que eu inclusive dava assistência, e eles diziam, tu és completamente diferente do informático normal, é qualquer coisa diferente, que não fumas, não bebes café, andas sempre calmo, há qualquer coisa aí que não bate certo. Há qualquer coisa que não está bem. Não está bem, exatamente. E o problema é que estava bem. Exato, era ao contrário. Era. Não é? Mas o que é que te fez mudar? Quais é que foram as tuas necessidades? Cheguei ali a uma altura em que quase que entrei em burnout, pronto, e então a ansiedade e o stress já não estavam a ser compatíveis, até que cheguei a uma altura que quase caí à cama por todo esse processo, não é? E entretanto fiquei mesmo bastante em baixo, e depois pronto, foi um fluir das coisas, despedi-me do trabalho onde estava, comecei a trabalhar por conta própria também, e claro, a ligar mais a esta área, porque deixou de ser uma necessidade, começou a ser uma paixão, não é? Mas quando é que tu começaste a sentir os efeitos da meditação na tua vida? Foi pouco tempo depois. O meu problema foi conseguir abrandar. Imaginas um comboio... Criar o hábito. Foi criar o hábito. E conseguir abrandar mesmo, porque na realidade, mesmo tendo o hábito de meditação, nós andamos naquele ritmo tão alucinante no dia-a-dia, que é difícil abrandar um comboio que vem a uma velocidade brutal, não é? Então, na realidade, torna-se mais difícil.
Mas eu acredito, apesar de seres uma pessoa curiosa, já nessa altura, que se calhar as primeiras experiências que tu tiveste de meditação foi o clássico, não é? Que é tipo, tu começaste nas práticas e começar-te a aparecer na cabeça tudo e mais alguma coisa. Desisti várias vezes. Desististe? Claro. Porque achava que isto é super chato. Sim, porque também nessa altura tu não tinhas a informação que há hoje sobre o tema. Não havia tinhas esse vídeos no YouTube para fazer E meditação. não havia este conhecimento, o que é que isto faz no corpo físico, Sim. o que é que isto despoleta, que tipo de bases é que isto tem depois. Eu achava aquilo às tantas uma tonteria. Então começava a praticar, ao fim de 3 ou 4 dias, entra a frustração. Isto não estou a conseguir ficar mais lento, não estou a conseguir abrandar, não estou a conseguir ficar mais calmo, que era aquilo que eu precisava. Ou seja, não é uma pílula mágica. E pronto, entretanto a coisa foi insistindo e às tantas comecei a sentir mesmo o abrandar da respiração. Houve uma altura que chegas ali a um ponto que há qualquer coisa que te desperta, não é? Há qualquer coisa que de repente é diferente, não sabes bem o quê. Que dá ali um clique, uma volta. Que dá ali uma volta porque tu sentes isso no corpo físico, não é só uma coisa da tua cabeça. Sim. Então começas mesmo, em vez de ter arritmias, a sentir... portanto, o ritmo cardíaco a abrandar, inclusive, não é? E isso fez toda a diferença. Mas te lembras da primeira vez da primeira semana que meditaste? Foi terrível. Ainda te lembras? Tenho uma vaga ideia, mas foi terrível. Sei que aquilo foi dizer, não, isto não vale para nada, isto não funciona, e as coisas não resultam desta maneira, pelo menos para mim, não é? Mas como é que fizeste? A minha curiosidade é porque realmente hoje eu, se quiser, vou ao YouTube, meto meditação. 50 mil meditações guiadas, sons, tudo. Há 20 e tal anos. Eu lembro-me, portanto, 20 e tal anos, foi aqui, início de 2000, um bocadinho antes, talvez. Cassetes, tinhas... Eu tinha um CD, eu lembro, eu na altura também meditava de vez em quando, portanto, eu devia ter para aí... Tu és pouco mais velho do que eu devia ter para aí 18, por volta de 90 e tal. E eu lembro que tinha um álbum, comprei um CD... de monges japoneses, só de sons e de mantras. Não é? E mantras. E meditava com isso, e pouco mais havia. Sim, eu meditava com... não tinhas uma técnica, não sabias. Havia técnicas, não havia nada, ou seja, li alguns livros pela curiosidade, mas tinha um bichinho que vinha desde há alguns anos atrás. Eu comecei a praticar artes marciais aos 8 anos, e era uma arte marcial muito ligada à parte japonesa. Portanto, sim, a arte marcial japonesa já tem uma ligação então mais... já tens assim, essa questão ao Budo e ao budismo. Certo, sim. de conseguir estar mais interiorizado, mais tranquilo, para te preparares depois para a prática, não é? E então eu dizia, isto tem que ter aqui algum fundo e tem que resultar, eu é que não estou a saber fazer bem. E isto é que me deixou, é que me obrigou, ou me fez continuar, insistir, porque trazia esta experiência, não é? Porque as primeiras sensações de uma pessoa que quando medita pela primeira vez pelo menos eu lembro, quando voltei mais a essas práticas, que é, uma pessoa está de olhos fechados e está naquela e depois começa, fixe. Exato. Não estou a pensar em nada. Então, mas espera aí, se eu estou a dizer que não estou a pensar... Já estou a pensar. Já estou a pensar. Ok, pronto, não vou pensar. Depois começam músicas, não é? Sim, não. Porque começa o toy a passar na cabeça. E começam montes de merdas a aparecer. Aí há uma técnica que eu comecei a perceber o que é que me ajudava a ficar mais tranquilo e a levar mais tempo, que é a respiração. Por isso, o ato da respiração em conjugação com o foco, a tua atenção, ajuda brutalmente, porque as duas coisas em sintonia é que fazem a diferença. Isso foi uma coisa que descobriste através de prática ou de estudo? De estudo. Comecei a ler alguns livros, nomeadamente relacionados com o yoga, em que tinhas os pranayamas e tudo mais, não é? E aquelas práticas de respiração. E pronto, e a partir daí comecei a ter ali algumas dicas e fui experimentando. E depois foi por experimentação. Claro que depois a coisa começou-se a desenvolver e fui tirar formações para crianças, para adultos, storytelling, pronto, que me ajudava. Como é que o storytelling... pois, já estou a perceber. Eu ia dizer como, mas é assim, tu hoje trabalhas com meditações guiadas, tens uma página também dedicada a meditações guiadas e também no Spotify, se não me engano. Também já está. Já falamos sobre isso. E o storytelling, obviamente, tu aprenderes a contar uma história, porque a meditação guiada é uma história. É uma história. E se tu deres um sentido à informação que estás a passar,
não ser apenas uma coisa abstrata, faz com que as pessoas também te deem atenção e se foquem numa linha de raciocínio. E esse foco faz toda a diferença para as pessoas não dispersarem também. Portanto, porque há uma grande diferença entre tu teres uma meditação guiada ou só estares a tentar tu meditar sozinho. Não é? É exatamente esta questão, se calhar com uma meditação guiada, tu tens uma orientação Sim. que se calhar ajuda tanto a não teres estas fugas. Sim, é porque há várias formas de meditar. Não é? Sim, há o mindfulness. Sim, há várias, ou seja, tens vários formatos e com várias ferramentas. E uma delas, para mim, que torna mais simples o facto de quem começa a meditar a conseguir fazer esse processo, é exatamente a meditação guiada, porque tens alguém que te suporte, alguém que te vai dando indicações, instruções, e depois, obviamente, quando trabalhas com storytelling, os elementos que vais colocando na história são arquétipos, são símbolos, que vão também induzir ao nível do inconsciente a que a pessoa tenha determinado tipo de emoções, dependendo do tema que queres trabalhar. Isso é engraçado, porque sim, facilita. As primeiras meditações que eu fiz, já há alguns anos, eram guiadas exatamente porque eu não era capaz de estar sozinho comigo. Sim, claro. Primeiro porque vem tudo e mais alguma coisa, vem coisas que a gente não gosta, vem obsessões, vem medos, vem aquela voz irritante, não é? Porque deixa-te no vazio muitas vezes, não é? Se não tiveres ali algo e não tens o hábito de fazer esse processo meditativo, de relaxamento primeiro, depois da respiração, depois da indução ou de um foco, ou então do mindfulness, que depois também te ajuda a limpar a mente, tu começas por te dispersar, não tem como, porque é difícil não pensar em nada, não é? Sim. Quais é que achas que são os maiores... não era estigmas, estereótipos em relação à meditação? Eu acho que tem principalmente a ver com o misticismo que se coloca à volta da meditação. Ou seja, não se consegue perceber e acha-se que é um processo que tu tens de estar zen, sentado em flor de lótus, fechar os olhos e fazer aqueles... Só isso causa-me uma dor do caraças nas pernas. Um gajo está de pernas cruzadas. E meditar pode ser feito de várias formas. Ou seja, tu podes fazer meditação a caminhar, podes meditar a lavar a louça. Por exemplo, a caminhar. Como é que eu faço meditação a caminhar? Eu sei, mas todo... Porque aí tu vais conseguir observar o teu corpo e sentir o teu corpo. Porque muitas vezes, 90% do nosso dia-a-dia, nós fazemos em modo automático. Sim. Nós não temos consciência daquilo que estamos a fazer. Vamos observando e vamos direcionando a nossa atenção. Mas repara que muitas vezes nós dispersamos numa tarefa que estamos a fazer e de repente surge outro estímulo e tu viras para ali. Depois surge outro e tu viras para o outro lado. E chegas ao fim e acabas por não conseguir fazer nada de forma consciente. E aquilo que eu estava a dizer, por exemplo, o lavar a louça, se tu estiveres presente a perceber o que é que está a acontecer, as sensações que tu tens na mão, todos esses estímulos que vêm desse ato, não é que seja grande fã de lavar a louça, mas tu nesse processo simples do dia-a-dia, tu podes conseguir estar a meditar, porque se estiveres focado naquilo, a sentir a respiração e durante todo o processo, torna uma história. Sabes que isso foi a tua mulher que te enganou, para tu lavares a louça. Para te convencer. Mas olha, não, estou a brincar, mas isso faz muito sentido. Sabes uma coisa muito curiosa? Eu tenho muitos períodos criativos enquanto lavo a louça. Lavar a louça, tomar banho, por exemplo. O tomar banho também, sim. Porque como são movimentos repetitivos e constantes, e preciso estar com atenção naquilo. Estou com atenção naquilo e é como se esvaziasse não é esvaziar, mas consigo concentrar-me só. Imagina, se eu quero ter uma ideia para qualquer coisa muito específica e estou a lavar a louça, eu consigo me concentrar só nessa ideia enquanto faço aqueles movimentos. Sim, por exemplo, ao nível da psicologia estuda-se quais são os modelos de comunicação que existem. Sim. Então tu quando fazes uma meditação guiada, tu tens que tentar abordar, porque serão para várias pessoas, os vários estímulos. A pessoa mais sinestésica, a pessoa mais auditiva, mais olfativa, ou seja, dá mais atenção e sente mais cada um desses aspectos, dependendo do estímulo a que essa pessoa está mais ligada. E repara, ao lavar a louça ou ao tomar banho, tu estás muito ligado a uma questão sinestésica, tu estás a sentir a água. Estás a ouvir a água. Estás a ouvir, ou seja, tens aí vários estímulos em vários modelos de comunicação. Por isso, dependendo dos estímulos, a história pode conter vários aspectos. Então, por exemplo, sei lá, estás a contar a história de uma praia, podes dizer, ouve as ondas do mar, sente o cheiro, sente a areia no teu corpo e nos pés. Ou seja, tu vais criando vários estímulos que ajudam a pessoa a intencionar ou a imaginar aquele aspecto.
A Catarina, por exemplo, gosta muito, consegue entrar num momento mais meditativo a fazer macramé. Uhum. Macramé é tipo crochê, é como uma malha maior, acho eu. E é engraçado porque também são movimentos repetitivos e onde tem o tato, tem se calhar também a visão, não é? Ali Sim, também a estimula, atenção. acaba a atenção e então consegue estar Certo. Estes modelos repetitivos também, por exemplo, que é muito utilizado à música, ajudam imenso. Por isso é que os mantras muitas vezes são repetições, não é? Tens repetições de 108 vezes, etc. Ou seja, não é por acaso. É porque aquilo induz a um estado que te vão levar às frequências das ondas do teu cérebro, não é? A determinados níveis e a uma determinada frequência, porque isto é mensurável, através de megahertz, não é? Sim. Ou de hertz, que se consegue analisar em que estado e em que frequência é que a tua onda cerebral está, porque depois, depende das ondas cerebrais, tu podes aprofundar mais ou menos o estado meditativo. Outro dos grandes mitos é aquilo pelo qual tu também passaste, que é a meditação não é para mim. Aliás, nós estávamos a falar disso porque eu ouvi alguns, eu não sei, já não me recordo onde, de que a meditação poderá não ser indicada para todas as pessoas. Sim, eu percebo essa lógica, mas para mim é aquele modelo de meditação que eu estou a experimentar pode não ser indicado para aquela pessoa. Porque como temos vários formatos de meditação, há pessoas que meditam a correr, por exemplo, não é? Podemos não perceber que aquele formato, aquele modelo de meditação está mais adequado àquela pessoa, porque imagina, vais ter uma pessoa ansiosa e mais agitada, ou com algum tipo de estímulo mais agitado, tu não vais colocar, se calhar, numa primeira fase, sentada, quieta durante 1 hora. Não dá, é impossível. A pessoa ainda fica pior do que quando chegou. Sim. Pronto, aí podes começar por, primeiro, o hábito, e entra a questão das rotinas e dos hábitos. E depois é curioso, porque as pessoas querem logo, tipo, Claro. 1 hora. Exato. E deviam, se calhar, pensar em talvez 1 minuto ou 2. Sim, aí depois tem a ver com questões muito mais específicas do teu cérebro. Porquê? Porque muitas vezes tu auto-boicotas-te e não dás conta disso. Então como? Como? Auto-boicotas? Por exemplo, começares a querer fazer meditação 1 hora. Claro, sim. Logo Dizer, não vais conseguir, já vais achar que é uma porcaria. Exatamente. Ou seja, se tu não começas por um passo mais pequeno, por começar a fazer 5 minutos todos os dias, começas a querer fazer 1 hora, esquece, sempre que vais fazer aquilo é uma tortura. Não funciona. E então, depois é preciso ter essa orientação e perceber qual é que é o modelo de meditação mais indicado para mim, depende das tuas características também. Esse modelo de meditação, como é que uma pessoa chega até lá? Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia é mais fácil porque tens várias pessoas a desenvolver este trabalho e a fazer esta orientação. Antigamente era mais difícil, era por experimentação e ias testando. Hoje em dia tens a internet, por exemplo, em que vais experimentando vários tipos de meditação. O problema é que muitas vezes nem sequer te lembras disso. Nem percebes que podem haver vários modelos por falta de conhecimento, não é? E então experimentas aquilo não funciona, desistes. Como é que tu aplicas a meditação no teu dia-a-dia, por exemplo? Porque faço de forma regular, ou seja, senão isso seria incoerente, eu estar a explicar e a dizer façam, mas eu não faço. Exato. Não, faço de forma regular e aí sinto depois, obviamente, o abrandar. Lá está, antes de vir para aqui, fiz um pouco de meditação exatamente para isto. Ali no carro? No carro, claro. Cheguei, parei e tive ali 5 minutinhos, às vezes é o suficiente para abrandar o teu ritmo cardíaco. Mas não fizeste nenhuma das tuas com uma história? Não. Bastou a respiração. Se quiseres depois eu mostro como é que isso se faz, mas basta uma respiração de 5 minutos num determinado modelo e tu consegues induzir logo esse relaxamento do teu corpo. E é assim que tu aplicas. Como é que a meditação influencia o teu dia-a-dia, por exemplo? Torna-me mais focado, ou permite com que eu fique mais focado, distancia-me emocionalmente das coisas, não é? Porque isso às vezes as pessoas não têm noção, mas este distanciamento emocional no sentido de não levar tudo a peito, não me enervar tanto com os processos, sei lá, às vezes no carro alguém se mete à tua frente, traz logo aquele sistema nervoso mais ativo. Sim, isso é o melhor exemplo. Sim, pronto. Não passas no trânsito? Passo-me, claro que sim, como toda a gente. É difícil às vezes quando fazem aquelas asneiras, quando eu também faço aquelas asneiras, é difícil não me enervar. Mas se nós tivermos este distanciamento, olhamos para as coisas como elas são, não fazemos um pré-julgamento, porque muitas vezes nós não sabemos a história toda.
não percebemos porque é que aquela pessoa está assim. Sim, é a questão do outro lado está outra pessoa com uma história completamente diferente. E nós ignoramos isso porque estamos, lá está, muito autocentrados. A questão é essa. E então quando nós nos distanciamos desse processo e observamos as coisas apenas por aquilo que são, sem fazer logo um pré-julgamento com base apenas na nossa vivência, tudo isso acaba por alterar. E a meditação, a mim, por exemplo, dá-me esta tranquilidade, esta calma para, primeiro, focar, mas depois também me distanciar e conseguir, através disso, ser mais calmo também, mais tranquilo. Ressignificar. Acima de tudo, ressignificar, sim. Porque nós, muitas vezes, temos uma crença, um padrão, e através da meditação eu já ressignifiquei várias crenças e padrões limitantes que eu tinha. Por exemplo, uma que possas partilhar. Que tenha sido, que tu tenhas percebido através da meditação, olha, descobri isto. Um exemplo, eu dizer eu sou teimoso. Não, eu estava a ser teimoso e estava a praticar de forma teimosa um determinado tipo de comunicação, mas eu não sou aquilo. Eu estava naquele estado fruto disto ou daquilo ou daquele outro. E quando eu percebo que eu não sou aquilo, eu consigo ressignificar. E ao facto de perceber que eu não sou uma coisa, permite-me mudar. E aí faz toda a diferença. E isso as pessoas podem aplicar a qualquer área. Eu já tive aqui uma conversa onde falámos também, curiosamente, disso em relação à ansiedade. Em que as pessoas dizem, eu sou ansioso. Eu estou ansioso. Eu posso ter até diagnosticado uma perturbação da ansiedade, mas eu não estou 24 horas por dia ansioso. Claro, a questão é essa. Essa ressignificação e não só a outra perspectiva permite fazer aqui mudanças de comportamento em aspectos que tu sentes que não são saudáveis para ti, não é? E então permite mudar, porque ao não seres uma coisa, podes alterar esse comportamento. Mas isso só vem com muita experiência? Não. Vem com a tomada de consciência e a alteração de perspectiva. Porque quando tu dás outra perspectiva, dou-te um exemplo, quando eu fazia atendimentos presenciais com consultas, eu muitas vezes fazia esse exercício, ou seja, o escritório estava sempre assim a meia luz para tornar o espaço mais tranquilo, mais acolhedor, e então uma das paredes estava pintada de cinzento e a parede que eu tinha atrás de mim estava pintada de branco, bem como os lados. E a pessoa que se sentava à minha frente... Tu estavas sempre a vê-la no cinzento? Eu estava sempre a vê-la no cinzento. E ela estava só a ver-me o branco. E eu perguntava-lhe às vezes, assim no meio da conversa, qual é a cor desta parede? E ela diz-me, branco. Eu disse, não, é cinzenta. Desta sala, não perguntava da parede. E ela, não, isto é branco. Eu estou a ver bem, não sou daltónico, isto é branco. Assim, não, é cinzento. Não é. E batia-me o pé, até havia pessoas que se enervavam. Ok, então vamos fazer só um exercício, vamos trocar de lugar. Ela sentava-se no meu lugar, abria os olhos e baixava a cabeça. E a coisa mudava, pronto. Ou seja, quebrava-se logo ali um muro e uma defesa que era... É o distanciamento, é a perspectiva. E a perspectiva, acima de tudo a perspectiva. Por isso é que, por exemplo, quando nós nos sentamos sempre no mesmo sítio, inclusive é no trabalho, em escritórios ou assim, quando eu trabalho com empresas neste sentido, uma das sugestões é vamos mudar de lugares e perceber a forma como nós vemos as coisas e como olhamos para as coisas. O mudar, isso é curioso, o mudar de lugar numa empresa ou mesmo só em termos mentais, tu colocaste na perspectiva do outro, isso em termos energéticos também tem influência na pessoa, no sentido, a pessoa só por se sentar noutro sítio tem outra perspectiva, é uma coisa que tu sentes no corpo, não é? E muitas vezes tu não te sentes confortável quando te colocas na posição do outro. Parece que não estás no teu lugar. E não está? E não estás. Aqui a questão é que dá-te logo também outra noção do que é estar nos sapatos do outro, não é? E de qual é a visão do outro. Já não estamos a falar na vivência que o outro tem. Porque é tudo diferente, não é? Ou seja, é difícil nós colocarmos... É um exercício simples. É um exercício simples, sim. E então, nesse aspecto, nós conseguimos fazer logo ali quebrar as defesas, não é? E as pessoas começam a sentir no corpo e a sentir também na parte física e não só, emocional também. Como é que eu me sinto aqui? Como é que eu estou a olhar para o todo? Porque às vezes eu estou sentado num espaço em que estou a ver toda a gente e se eu me sentar noutro lugar eu só estou a ver uma pessoa. E isso por si só já muda a perspectiva e a sensação. E quando nós lidamos com emoções, aí então o trabalho torna-se um bocadinho mais efetivo. É engraçado porque eu em relação à meditação, eu acho que o que me ajudou foi isso. Foi ganhar algum distanciamento até...
lá está, a lidar com as minhas questões, ser capaz de racionalizar, ou seja, de desconstruir aquilo que estou a viver naquele momento. E isso eu acho que vem mesmo da meditação. Porque o facto de conseguir parar, que é aquilo que a maior parte das pessoas não faz, não é? O facto de tu parares e de estares ali naquele momento faz quando tu tenhas uma situação mais pesada ou de crise, ou seja o que for, tu já consegues, não, calma, deixa-me ganhar um bocadinho de distância em relação a isto. E é uma coisa que começa a surgir de forma automática. Só que qual é que é a parte importante nesse aspecto? É a consistência e a prática. Sim. Se tu fizeres meditação uma vez por semana, tu não vais conseguir ter um hábito em alturas de crise tu te vais lembrar daquilo. Sim, porque a meditação, olha, como eu também disse aqui há uns tempos, a meditação não é um brufeno. A meditação é um preventivo. É preventivo, claro que depois em alturas de crise pode-te ajudar, mas é acima de tudo um preventivo, que se tu criares ali uma consistência e um hábito, tu vais estar habituado primeiro a entrar naquele processo, a fazer a autorregulação por ti próprio. E depois, em situações de crise, já estás tão habituado a fazeres aquilo todos os dias que a coisa surge naturalmente. Tu não precisas de ter essa atenção, de dizer, ok, agora vou meditar para relaxar. Não, a coisa surge. Pá, e é engraçado, porque eu deixei de ter uma data de comportamentos que também associa à meditação. Eu não me passo no futebol. Eu passava-me no futebol completamente. Tu não gostas de futebol, para tu não ligas muito. Não ligo. Pá, não gostas de nenhum desporto? Não ligas assim a nada? Não há nada que te irrite, assim, tipo de desporto, qualquer coisa? Gosto de ver, por exemplo, os jogos da seleção. Isso gosto pelo simbolismo. Mas não te passas, não gostas de futebol? Não me passo. Não, eu sou doente da bola. E passava-me completamente. Pá, o que eu comecei a observar ainda antes da pandemia era exatamente isso. Eu passei a ver os jogos, a apreciar o futebol. Exato. Passei a apreciar e a malta, e eu lembro perfeitamente de estar a ver jogos do Benfica, lá sentado no meu lugar, e malta ao meu lado, filho da puta, cabrão! E eu assim a olhar, tipo assim, malta, é um jogo. Sim. É engraçado. Sabes que eu próprio tomei consciência assim, fogo, eu era este gajo que está aqui ao lado. E não tiras prazer da vivência, ou seja, que sentido é que faz ires para uma coisa que supostamente deveria ser prazerosa quando tu te vais enervar mais? Deixa-me contar-te uma coisa que o meu pai é aficionado de futebol. Aliás, ele jogou futebol na altura no Belenenses. Qual é o clube dele? Não tem clube. Belenenses. É mesmo do Belenenses, do clube Os Belenenses. Exatamente, os Belenenses. E então, na altura, dizia-lhe, mas o futebol não faz sentido nenhum. Isto é só para o enervar. Não faz sentido nenhum. Porquê? Porque são ali 11 pessoas a correr atrás de uma bola e depois imagina, quando chegam ao pé da bola, em vez de agarrarem, dão-lhe um pontapé. Isso não faz sentido. Mas pronto, tirando esse aspecto. Opa, mas é muito... É engraçado porque ainda agora, portanto, esta semana, nós estamos a gravar isto quando o Benfica defrontou o Liverpool, eu fui ver o jogo. E como eu tenho andado um bocadinho mais nervoso, é engraçado, eu a meio do jogo tive uma reação de antigamente, passei-me com o árbitro, mas foi engraçado que eu tive consciência disso e senti-me mal. Claro. Sim, porque há aquele clique, não é? É muito engraçado. Senti mal, mas não senti naquela de estás a voltar aos... Claro. Não foi uma coisa... de culpa. Foi só parvoíce. Não, foi tipo assim, senti-me assim, qual é a necessidade de eu estar a dizer claro. De estar a dizer isto? Sim, e quando nós alteramos estes comportamentos, às tantas começamos a relativizar coisas que antigamente dávamos atenção, começamos este distanciamento, que pode ser assim uma coisa um bocadinho abstrata, na realidade o que nos faz é exatamente isso, não vale a pena estar a chatear porquê? Por isto. Ou seja, dás outro tipo de importância às coisas. Faz sim. Eu acho que há pessoas que não fazem meditação porque têm medo de se transformar noutras pessoas. Isso leva-te àquela questão de... Também é um mito. Quem é que quer mudança? Todos. Mas quem é que quer mudar? Espera, isso já dá trabalho. Sim. Eu acho que as pessoas têm medo do que é que encontram. Será? Pode ser, mas isso acho que é muito ao nível do inconsciente, porque as pessoas efetivamente querem mudança. Agora, têm que perceber que para haver movimento tem que haver também trabalho associado, ou seja, eu tenho que fazer esse movimento. Não é a mesma coisa que eu de manhã, se eu me quero levantar cedo, quando o despertador toca, se eu coloco no botão para fazer o snooze, não é? Não me vou levantar e vai ficar, eu vou-me levantar tarde. Quer dizer, eu tenho que fazer essa iniciativa, tenho que ter essa iniciativa e fazer esse movimento, porque senão nada acontece. E por isso é que eu escolhi essa palavra do alquimia. Alquimia, o que é para ti, alquimia? Transmutação. É aquilo que nós estávamos a falar do ressignificar. Ou seja, é pegar numa coisa que não te é prazerosa ou que não te faz sentido ou que não é saudável e transformá-la noutra que é saudável e que te faz bem e que te faz sentir bem. Não é? Porque
Porque esse para mim é uma das genes da meditação, pelo menos para dentro da minha prática, que é pegar em tudo aquilo que existe, tudo aquilo que está neste momento, estados emocionais inclusive, e transformá-los noutra coisa. Ou seja, a meditação acaba por ser um aliado na saúde mental. Claro, até porque, em termos psicológicos, sabemos hoje em dia isto, as hormonas que são despoltadas com a prática da meditação, ou seja, com este relaxamento, com a respiração encadeada também, liberta-te ali uma série de hormonas, oxitocinas, serotoninas, por aí fora, que te vão trazer essa sensação de bem-estar. Ou seja, e é químico, é um processo químico do nosso corpo. Aliás, todas as emoções são processos químicos. Sim, claro. Só que estas hormonas, se nós pudermos induzir à libertação destas hormonas, nós conseguimos fazer com que nós nos sintamos bem, biologicamente, sem grande estímulo emocional externo, não é? Tu achas que há pessoas que há uma grande parte... Quer dizer, primeiro acho que ainda há muita malta que olha para quem faz meditação como uma coisa estranha. Porquê é que achas que as pessoas acham isso? Que é uma nunca coisa praticaram. estranha? Ou seja, e muitas vezes sem o tal misticismo e desvalorizam. Porquê? Porque depois, obviamente, à volta disso há imensas pessoas que tornam aquilo mais místico, tornam aquilo só de alguns especiais. Para ganhar uns trocos. Também, que é eu consigo fazer isto, mas não só, é uma coisa que dá trabalho. Tudo o que seja implementação de novos hábitos dá trabalho. E as pessoas muitas vezes não se querem dar esse trabalho e dizer, mas estás bem? Não. Então porquê é que não mudas? E mantém aquilo. Porque dá trabalho. Porque dá trabalho, claro. As pessoas estão à espera. É engraçado. Porque as pessoas acho que às vezes estão à espera de... Lá está. O Alberto também promove alguns retiros com a Wake Your Soul, não é? E há pessoas às vezes que estão à espera que um retiro, beber uma cena qualquer e de repente transforma. E que tal, muda. Mas não, há trabalho. Não, as coisas, e às vezes é mais simples do que se pensa. Sim. Não há tipo uma bebida qualquer que eu possa beber e que tipo ayahuasca e vai mudar a minha vida completamente. Sim. Questão... E depois a pessoa diz não, para durante 5 minutos todos os dias. E é simples. É isso, parar. Toda a gente consegue fazer. Através da respiração tu consegues colocar estados alterados de consciência. Consegues. A respiração é poderosíssima, é uma ferramenta que nós temos e que nós usamos diariamente, não é? E nos retiros usamos muito esse processo, através de processos respiratórios específicos, consegues induzir a que aquela pessoa se liberte dos filtros, comece a sentir, a ter uma percepção diferente de si próprio, inclusive, e não é aqui nada de coisas sem teres consciência, não, estás sempre consciente do processo. Só que começas a sentir de forma diferente. Porquê? Por causa destas alterações biológicas, as hormonas começam a ser libertadas e é um processo físico que permite depois tu poderes ressignificar processos, perceber processos ou crenças ou padrões que tu tens e que nunca tinhas apercebido e consegues depois, através da meditação, trazer clareza a essas questões que vão surgindo, não é? Tu falas muito da respiração porque nós não temos muito, se calhar, a consciência da importância da respiração, não é? Porque é uma coisa que eu já tive cá o Rui Marques, que trabalha diretamente com a respiração, e ele fala muito disso, que nós temos a respiração é aquela coisa que tu fazes desde que nasces, não é? E até morreres, e assumes como algo que não precisa de ser trabalhado. Sim. Porquê? Porque nós, em particular no Ocidente, não damos muita atenção à respiração porque não respiramos de uma forma correta. Não é? Ou seja, nós não sabemos respirar. Normalmente nós respiramos ao nível superior da caixa torácica. É só isto. Ou seja, é uma respiração de sobrevivência. Dá-te os mínimos para tu conseguires ter o corpo a mexer. Sim. Por isso é que não é à toa, quando tu te enervas, a pessoa diz, pá, calma, respira fundo. Pois é. Porque nós, quando respiramos fundo, colocamos o ar, e se fizermos isso várias vezes, trazemos logo uma sensação de tranquilidade. Porquê? Relaxas o corpo e abrandas o ritmo cardíaco. Claro que isto não é dizer, faz uma respiração fundo uma vez, pronto, já estou bom. Não. Precisas de fazer esta respiração algumas vezes, mas ao fim de 1 minuto tu já estás a conseguir equilibrar o teu sistema. E é muito simples. E depois, obviamente, podes, alternando o tipo de respiração, tu podes começando a fazer esse trabalho contigo próprio. E a respiração é algo que todos nós temos, não é? E a respiração ajuda também a focar.
Não E a é? respiração também te ajuda a trazer foco. Porquê? O que é o foco? É tu que estares com atenção e centrares aquela atenção e manteres aquela atenção durante algum tempo, numa única coisa. E isto é foco. Foco não é só eu olho para um objetivo e vou em direção àquele objetivo e nada me faz desistir. Isto pode ser perseverança, assertividade, enfim, uma série de coisas. Mas foco é tu conseguires manter a atenção num determinado ponto, ou num determinado sítio, ou num determinado alguma coisa, durante mais tempo. Nós muitas vezes dispersamos a nossa atenção muito rapidamente. E essa é que é a grande dificuldade das pessoas que começam a meditar. Que é, pá, eu não Foco. consigo focar naquela situação. Imagina que seja uma vela acesa. Ok, toma atenção àquilo. Tomas durante alguns segundos. E de repente já começas a pensar o que é que eu almocei ontem, o que é que eu tenho que fazer. Então, e o que é que tem que fazer aí? É o trabalho de hábito do foco. Porque quando nós começamos a ter esta consistência, vamos nos desabituando, porque o cérebro é um músculo como outro qualquer. Não é? Da mesma forma, se tu vais ao ginásio, dizes, ok, agora levanta este peso de X quilos. A primeira Tá vez, bem. se calhar, não dá. Não é? Sim. Tens que treinar várias vezes, repetindo, habituando o músculo àquele movimento e aumentando a carga, se for caso disso. A meditação é igual. Geralmente o que se faz, acho eu, é exatamente isso. Uma pessoa quando perde o foco não é abandonar a meditação, mas voltar ao foco. Às vezes que for preciso. Certo. É a mesma coisa que a respiração. Quando nós estamos a meditar, uma das formas mais simples de meditar é toma atenção à tua respiração. À sensação que sentes no ar a entrar do corpo, só isto. E do ar a sair do corpo. Só que tens ali atenção nisso durante alguns segundos. Muito poucos. Sim, não é? sim. E às tantas dispersas. Já estás a pensar naquilo que estás a olhar, a ver. E daí a importância também do fechar os olhos. Fechar os olhos não é só para parecermos ali zen, não é? Porque fechar os olhos desliga-te os estímulos externos. Ou seja, obriga-te de alguma forma a olhares para dentro no sentido em que tu estás sem estímulo visual, que é um dos nossos maiores grandes estímulos, a tomar atenção àquilo que estás a sentir, à respiração, ou seja, ajuda ao processo. Também se pode fazer meditação de olhos fechados, de olhos abertos. Mas, Ou semi-abertos, não é? sim, ou mesmo abertos. Sim, a focar um ponto. Certo, também pode ser. Porque também tens que ter, lá está, não podes andar estar a meditar com os olhos a... Mas para mim, pelo menos pessoalmente e dentro da minha experiência, torna mais difícil o processo. Porque imagina o que és, tu estares atento à respiração e a caminhar. Sim. Ou seja, torna mais difícil, porquê? Porque tens de estar atento àquilo que estás para onde é que vais. Sim, caminhar de olhos fechados não dá muito jeito. E também não dá muito jeito. Mas isso torna o processo um bocadinho mais exigente. Uma coisa que eu faço, que acho que, pelo menos a mim, ajuda-me, é, às vezes, na meditação, colocar, quando já não tenho música a acompanhar ou não seja guiada, colocar uns fones. Porque os fones Abafam. Claro. E concentram-me mais na respiração. Porque tu ouves ainda mais a tua respiração. Sim. Então, É muito curioso. esses processos são tudo ferramentas que nós já temos no nosso corpo, é só aplicá-las. Ou seja, e tu dentro de cada meditação, tu podes desenvolver as tuas próprias técnicas, ou Certo. Sim, podes inclusive desenvolver temáticas. Imagina, eu hoje quero trabalhar a questão do foco, ou quero trabalhar a ressignificação de padrões, ou de crenças, ou de ideias, ou de pensamentos. Tu podes direcionar a meditação nesse sentido. não? Através das histórias. Através das histórias, ou se estiveres a fazer uma meditação, uma automeditação, vamos chamar assim, tu podes dizer, ok, eu quero que, através deste processo respiratório, me surja na mente, porque muitas vezes aquilo está no nosso inconsciente, nós já sabemos, não temos é no nosso consciente, não temos presente aquela informação. Então pedir para que isso venha ao teu consciente. E às vezes as pessoas, lá está, nessa questão entram no misticismo, que isto é alguém que me está a passar aqui uma informação. E às vezes não é. Às vezes mesmo só... é só É o teu inconsciente a falar contigo. Eu acho que a questão das meditações guiadas, que foi na realidade, é a tua área mais específica agora, não é? Sim. Sim, porque desenvolvi aqui uma metodologia que para mim funciona. Então, Que é? Qual? Tenho packs de meditação guiados. O que é que acontece? Cada pack tem 4 meditações, pelo menos os últimos estão assim, em que cada meditação tem um tema e são meditações curtinhas, 10 minutos. Para quê? Para ajudar a que as pessoas criem uma consistência. 10 minutos toda a gente tem durante o dia. E às vezes basta estou a trabalhar o dia todo a correr,
ok, vou à casa de banho 10 minutos, ninguém me vai chatear, não é? Sim. E então Não é o melhor sítio para meditar, mas é aquilo às vezes é o possível. Exato. Pronto. É o que é. Porque no dia-a-dia muitas vezes não temos este tempo. E então são meditações, são packs com meditações curtinhas. O que é que essas meditações te vão ajudar a fazer? Acima de tudo, criar uma consistência, criar um hábito, criar uma regularidade, para depois estares mais disponível e mais habituado a esse processo para as meditações terapêuticas que são mais prolongadas e são presenciais. E que são desconstruídas. E que aí são as coisas desconstruídas e os processos que vão surgindo são, digamos, é quase uma terapia em grupo, em que nós vamos percebendo o que é que surgiu de cada pessoa, vamos desconstruindo, vamos percebendo, mas lá está, nessas meditações tu já estás habituado a fazer aquele relaxamento, aquele formato de respiração, já estás habituado a descontrair e a relaxar. Quando chegas ali é muito mais fácil entrar nesse processo. E então achei que a metodologia funcionava. Primeiro, criar um hábito, ajudar a que as pessoas trabalhem ao mesmo tempo um tema, e depois nas meditações presenciais, que são mais longas, dar aqui um processo mais terapêutico. É curioso porque eu conheço algumas dessas meditações e há umas que são muito curiosas. Por exemplo, aqui no retiro que se fez, aquela meditação dos animais. Certo, dos animais. Dos animais de poder. É simbólico, mas... Sim, é simbólico, mas o que eu acho curioso, eu posso contar. Podes, claro. como é que foi a minha experiência. Portanto, é uma meditação guiada em que o Alberto vai dizendo que vão aparecendo certos animais, não é? Começa por aparecer um corvo, não é? Sim. Depois aparece o lobo, depois o urso, depois a ursa, depois a ursa e o leão, no fim. Mas o engraçado é que eu, como sou uma pessoa muito mental, mesmo estando a minha mente muito presente, aconteceram coisas curiosas, porque eu não estava à espera, eu fui seguindo as indicações, porque depois tu dizes que o corvo está sobre a cabeça e entretanto aparece o lobo, e na minha meditação, enquanto eu estava a dizer, o Alberto não indica onde é que os animais vão aparecer. O lobo sentou-se ao meu lado e ficou ali ao lado. E eu lembro de estar na meditação e estar sempre com o lobo ao meu lado, e eu fazia-lhe festas, e depois apareceu o urso ou a ursa e ficou aos meus pés, e o leão andava lá ao fundo a passear. E o curioso é que depois tu dizes para os animais alinharem-se todos, e o lobo não saía do pé de mim. E isso é giro, porque eu estava meio consciente e eu pensava assim, mas porquê é que o lobo não sai daqui? Ou seja, acontece daqui de alguma maneira alguma magia, porque eu mesmo estando mental e consciente, as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Sim. Porque depois o lobo, cada um destes animais tem um significado. Certo. Neste caso o lobo era tem um arquétipo, exato, tem uma representação, que tem características que são essas as características que nós procuramos, porque o lobo não era a questão do animal, mas aquilo que ele representava. Sim. E depois tens os estímulos musicais que depois funcionam muito bem e ajudam imenso ao processo. E a questão do lobo foi muito gira, porque depois o significado do lobo fez todo o sentido para mim. E depois vocês, há sempre malta mais cética que está a ver isto e diz assim, mas isso é como o horóscopo no jornal. Exato. Que as pessoas leem os horóscopos e quer tudo dizer a mesma coisa. Não, porque os outros animais não tinham nada a ver com isto. Certo. Não tinham nada a ver com isto. E foi muito curioso. E isto tem alguma coisa de misticismo ou é mais psicologia? Tem alguma coisa mais energética? É tudo? Porque é assim, porque as pessoas é que separam, não é? Claro. As coisas não se separam. Sim. Não é? Porque nós somos seres de energia, ou seja, em termos físicos, relacionado com a física, nós somos células de energia. Quando vamos ao microscópio e aproximamos, a única coisa que existe, esta matéria, é a energia condensada, num determinado tipo de gradiente. Pronto. Claro que tem questões que vão buscar a informação que nós temos no nosso inconsciente coletivo. Sim. E aí trabalhamos ao nível da psicologia, porque o inconsciente coletivo guarda a informação de um grupo, seja de uma família, de uma cidade, sim, de um grupo, de um coletivo. Sim. Pode ser ao nível do país, ou ao nível mundial, enfim. Sim. E essa informação está guardada. E hoje em dia isso já se consegue também perceber e comprovar. Aquilo que se diz cientificamente provado. Não é?
Sim. Porque na realidade o cientificamente provado é que quando existe sempre o mesmo padrão e tens sempre o mesmo resultado. Há aqui, exato, há aqui. Tens um padrão, não é? Exato. E essa questão ao nível do inconsciente coletivo hoje em dia já está extremamente desenvolvido e que existe uma informação que na realidade o que é que nós fazemos? É aceder a essa informação e trazer essa informação, a representação dessa informação para o teu consciente. Ou seja, a noção que tu tens, se eu te falar em pomba branca, tu não vais dizer que aquilo é significado de guerra. Não, porque nunca teve esse significado atribuído. Porque não é ninguém que se calhar te explica que uma pomba branca significa paz. Não, aquilo muitas vezes já está no inconsciente. Sim. Quem olha para aquilo transmite paz, transmite uma leveza, não é? Sim. E então há arquétipos, há símbolos que estão ao nível do nosso coletivo e que já têm um significado. E é com esse simbolismo que trabalhamos e que o teu inconsciente se acaba por relacionar. Claro, exatamente. Ou seja, e por isso é que no meio daquela gente toda que estava a fazer mesmo a meditação, sempre diferente. Toda a gente teve resultados diferentes e animais em sítios diferentes, até de posição. Tem algum significado o urso estar ao meu pé? O teu pé? A ursa ficou... Eu lembro que eu estava sentado na própria meditação. Eu já não me lembro onde é que era o sítio da meditação que tu dizias. Havia um sítio... Na meditação guiada havia um sítio... Tu dizias para estarmos em algum sítio? Não. Estejam deitados. Ok, mas eu lembro que me imaginei, tenho ideia que me imaginei sentado ou num campo ou qualquer coisa assim e que a ursa ficou junto ao meu pé esquerdo. Eu tento dar espaço para que as pessoas possam trazer a sua própria criatividade. Sim. Que na realidade isso tem uma representação e tem um simbolismo também, tem uma informação importante quando se desconstrói. E depois aí tens vários gradientes, porque mesmo o facto de ser uma ursa não é à toa, por isso é que não é um urso. Mas o que é que quer dizer? Podes dizer, mesmo que seja uma coisa má. O que é ursa? Porque é que ela estava ao meu pé esquerdo? Não vou estar a falar essas coisas. Vais-me dizer depois, Pronto, Digo depois. Merda. Vou morrer. Exato. Mas o facto de ser a ursa tem esta característica do feminino também. E o feminino é acolhedor, é receptivo, é aquele que também protege de alguma forma. Não é? Então trabalha-se com esses arquétipos. O leão ao fundo é porque eu sou do Benfica. Aí não se aproximava. Não, mas tem características, por exemplo, o leão, não se aproximando, fica ali. As características que o leão tem, o que é que lhe atribuis? É o rei teoricamente o rei da selva, força, coragem, imponência. Sim. Não é? E muitas vezes o facto de um desses animais ou um desses aspectos estarem ao longe é significado que eu próprio não me permito e não deixo assumir essas características. Ou seja, eu tenho receio de ser aquele leão, não é? E não assumir aquele protagonismo. Sim, e o engraçado é que tu estavas a explicar isso há pouco de sermos energia e de todos nós, e de haver também o coletivo, não é? Essa consciência coletiva, mas muitas vezes eu defendo que nós não precisamos desconstruir as coisas, ou seja, desconstruir esses significados se as coisas nos fizerem sentido. Exatamente. Se tu me disseres que o leão é isso e para mim fizer sentido na minha história, para que é que eu preciso saber de onde é que isto veio? Se veio do espaço, se veio do meu inconsciente, se veio... Não é? Se faz parte... Mas é esse o objetivo das meditações, principalmente as guiadas. Por exemplo, os PECs não têm desconstrução. Eu não vou lá explicar depois a cada pessoa, olha, isto significa aquilo ou aquilo outro. Não, porque aquilo já traz uma informação e tu próprio, ao sentires essa informação, tu não consegues percebê-la, mas ela fica lá. E ela tem aqui um impacto e um resultado. E quando tu começas a mexer nesses processos e a permitir-te apenas ter a noção, a sentir isso, a abrir espaço para isso, as coisas começam a mudar. Não é à toa, por exemplo, eu estava-me a lembrar agora que eu ontem mostrei-te uma fotografia minha. Aquela imagem deve ainda estar na tua mente. Exato. O Alberto mostrou-me uma fotografia dele há 15 anos, talvez. Sim, 2004. E tu tens razão, tu estavas pálido, não tem nada a ver a tua cor, meu. Ou vais mais ao solar, eu não sei. Porque, eu vi a foto, não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver. E agora essa foto vai-me aparecer sempre nas minhas meditações. Em vez de aparecer o lobo, aparece uma porra do Alberto há 15 anos sentado ao meu lado. Umas olheiras gigantes, quase já morto. Yeah. Tinhas a cara redonda. Tinha a cara redonda, literalmente. Umas grandes olheiras. Mais 10 quilos. Pálido, meu. Mas isso, o curioso é isso, é que era mesmo pálido. Sim. Tu disseste-me isso. E eu fiquei naquela, mas depois, realmente, ainda agora estava a ver. Sim, pá. Sim, yeah. Tem sem cor, porque lá está, aquele processo do dia-a-dia, aquela corrida, aquele stress, aquela ansiedade, nós não nos apercebemos muitas vezes porque olhamos todos os dias ao espelho.
Sim. Mas na realidade aquilo tem um impacto no nosso corpo físico e vai desgastando e vai minando e a coisa vai... E às tantas quando damos, por isso, quer dizer, estamos desgastados, sem vida, sem vitalidade, e tem a ver com o nosso dia-a-dia. Aliás, há pouco estavas a partilhar comigo que as pessoas morrem mais do trabalho do que de guerras, não é? Sim. Que é uma estatística que eu por acaso não tinha ideia É deste nenhuma. livro que eu tenho aqui que se chama 1227 factos interessantes para rebentar com a tua cabeça. E são factos avulsos. E acho que vinha lá assim. E isso tem mesmo a ver com essa questão, que é nós andamos nesta corrida do dia-a-dia, a ter que chegar a todo lado, a querer chegar a todo lado, a querer dar resposta a todas as necessidades. E às vezes quando caímos à cama percebemos que afinal não éramos a última bolacha do pacote. Não é? Sim, e não é preciso deixar chegar a essa altura. Que sugestão é que tu tens, ou que mensagem é que tu gostavas de deixar às pessoas que estão, ou que já tentaram meditação e que abandonaram, ou que ainda estão meio, diria, com dúvidas em relação à meditação? Que mensagem é que tu gostavas de deixar a essas pessoas? Que se coloquem como a sua própria prioridade. Porque muitas vezes nós damos prioridade a tudo aquilo que nos rodeia, trabalho, filhos, enfim, relação, o que seja, e não nos colocamos a nós próprios como prioridade. E se nós nos colocarmos com essa prioridade e com esse grau de importância, nós lutamos por isso e esforçamos o tal trabalho que dá para a implementação de novos hábitos, aquilo torna-se uma prioridade. E isso faz toda a diferença, que é, nós não temos a noção e muitas vezes nós não somos o nosso centro. E quando nós não somos o nosso centro, e não é aqui ser uma questão de egocentrismo, não tem nada a ver com isso, nós sentimos-nos exatamente centrados, aquilo que muito se fala na meditação. Sim. Acabamos por estar a ver as coisas de uma perspectiva do eu, ou seja, de uma perspectiva na primeira pessoa. E a partir daí já começamos a mudar a nossa forma de ver as coisas, de olhar para o mundo, mas acima de tudo de olhar para as nossas necessidades. Sim. Se perguntares a qualquer pessoa quais é que são os teus sonhos, dentro da nossa faixa etária, se calhar a maior parte diz, não tenho sonhos, eu vou vivendo o dia-a-dia. Não é? E isso faz toda a diferença, porque parar obriga-te a ter que lidar contigo. E essa é que é a parte que as pessoas não gostam. Pois é. E as pessoas, pois, não gostam, sabem que está lá, não é? E assim eu não olho para isso. Sim, e a meditação obriga a fazer isso. A tomar autoconsciência. E por isso é que muitas vezes também aparecem os pensamentos Claro. obsessivos, doentios, chatos, e as pessoas desistem porque aquilo não é confortável. Claro. Então obriga-te a lidar com as tuas próprias questões, não é? É mais fácil lidar com as outras, coisas dos outros, tal como um terapeuta, se não faz terapia com ele próprio, faz terapia aos outros, a coisa não é muito coerente. Ou seja, para mim eu acho que todos os terapeutas deveriam fazer também terapia. Porquê? Porque também têm processos Claro, toda a gente que têm que se desconstruir e têm que se melhorar cada vez mais. E aqui não é questão de só vou à terapia quando tenho um problema. Não. Eu vou para lidar com questões que às vezes nem tenho noção delas, e então é importante olhar para isso. E temos aqui uma perspectiva diferente. Há alguma meditação, eu já sei que sim, porque nós combinámos isto, a brincar, a gente já vai com 1 hora, não vai? Puxa, vês? Passa num instantinho. Mas fazes meditações de 1 hora? Faço meditações de 1 Para hora. ti ou para... Não, para pessoa, lá está, aquelas meditações que eu falei terapêuticas, têm uma duração maior, para permitir que as pessoas aprofundem mais o processo. Essa dos animais era quanto tempo? Já não lembro. 40 minutos. Foi 40 minutos? Sim. Não tenho noção entre disso. o início do relaxamento Sim. e depois o voltar. Foi essa É engraçado, tu não perdes a noção. Não, sim. Vives noutro mundo, estás noutra... Sim, e mesmo que estejas muito mental, realmente o ser o guiado facilita bastante. E eu em casa não faço, de vez em quando às vezes faço algumas tuas, daquelas que a gente tem lá partilhadas, e faço algumas. Mas quando faço sozinho, estou para aí 20 minutos. Sempre bom. E estou porque gosto. Exato. E muitas vezes eu tenho as músicas e as músicas vão passando e eu vou ficando. Isso é como qualquer hábito. Lembras-te dos miúdos, no início, nós tínhamos que lhes dizer e obrigar para irem lavar os dentes. Ou para tomar banho. Ou para tomar banho. Sim. Lá está, depois começa a ser um hábito. E às tantas já sentem a necessidade de fazer isso.
Porquê? Porque já nem se sentem bem sem o fazer. E tu sentes necessidade de fazer E isso. sentes necessidade de fazer isso. Sim. Quando não faço meditação durante um dia, já começo a sentir, há qualquer coisa aqui que me está... Eu preciso de me recolher, eu preciso de silêncio, eu preciso do meu momento, não é? E então é importante nós darmos esse momento de nutrição aos próprios. É isso que tu estavas a dizer, de estabelecer-nos como prioridade. Certo. E as pessoas às vezes acham que tu fazeres meditação é estares a perder tempo. Exato. Não é? Porque estás sem fazer nada. É porque não se estão a dar como prioridade. Mesmo que não seja uma coisa só benéfica em termos da tua saúde física, mental, emocional, é uma coisa que se torna prazerosa. Da mesma forma que eu te digo assim, olha, ires ver o Benfica, só Isso estás a não perder dá tempo. prazer nenhum. Só dá agora não me dá prazer. Mas percebes, estás a perder tempo e tu dizes, não, pá, aquilo traz-me prazer, não é? Eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Ou seja, fico mais energizado com aquilo. Sim. É igual. Engraçado. Nós temos aqui uma meditação preparada. Exatamente. Curtinha. Hã? É curtinha, mas sim. 5 minutinhos, Sim, não é? é. Só para vocês terem uma noção do que é uma meditação guiada. Certo? Certo. Nós vamos fazer aqui sem música, mas depois na edição vocês vão estar a ouvir com música, nós vamos fazer sem música. O que vai acontecer é, eu vou despedir-me, vou fazer o que costumo fazer, mas vocês continuem, porque a seguir então entrar a meditação não faria muito sentido depois da meditação eu dizer tchau pessoal, até à próxima, carreguem no sininho, eu sei aqui. Portanto, acompanhem a meditação. Vamos fazer uma coisa. Como é que te chamas? Desculpa. O Pedro é novo aqui. És novo aqui mesmo. É estagiário. Não está a ganhar zero. Ganhando nada aqui. O Pedro, deixas isto em plano aberto. E fazes a meditação também. Olha, boa. Eu assim vou-vos... Portanto, vão sendo a minha orientação. Ou seja, vou olhando para vocês. Deixa-me só então despedir. Antes, vou só dizer, malta, já sabem... quem está no Spotify, no Chromecast e no iTunes, muito obrigado por ouvirem. Vão lá criticar também. Vocês podem deixar as estrelinhas na classificação, podem deixar lá as vossas críticas. É muito bom ter esse feedback. No YouTube também, deixem os comentários aqui na página do YouTube. Já sabem que eu sempre que posso vou lá falar convosco. Digam-me se gostaram do Alberto e se querem vê-lo de novo noutra temática de que ele também trabalha, que é muito engraçada, que eu não vou dizer. Não vou dizer para já, mas que é muito engraçado, e podem segui-lo nas redes sociais em Alberto Azevedo no Instagram. Sim, tem o underscore Alberto Azevedo. Sim, e o underscore. Ou através da Awake. Não, só pelo Alberto Azevedo. Ok. Mas nós também pomos aqui os links. Também pomos aqui os links. Experimentem as meditações que o Alberto faz, que são muito, muito curiosas, e ele tem uma voz agradável, porque isso também ajuda numa meditação. Porque se for uma voz de uma pessoa a gritar ou a dizer assim, agora vais relaxar, fecha os olhos, respira fundo. Não ajudava, não. Não ajudava. E o Alberto não tem isto, felizmente. Mas já me aconteceu estar a ouvir a voz de um brasileiro, e não era por ser brasileiro, mas ele tinha... Era por ser brasileiro por causa do sotaque. E eu não me conseguia concentrar muito bem. Mas ele até, coitado, tinha uma voz doce e era uma boa meditação. Eu é que, pronto, comecei a ir para o outro lado, já não consegui sair dali, como sou parvo. Portanto, é isto. A sugestão agora é vocês fazerem também esta meditação, estejam a assistir no YouTube ou ouvir no Spotify, nas outras redes. Não o façam a conduzir, ok? A conduzir é que não. A malta vai fechar os olhos. Não convém. Não dá muito jeito. Portanto, o Pedro também vai fazer. Deixas isso no plano aberto. E vamos embora, então. Ok. Então vais encontrar uma posição confortável. Começando por fechar os olhos, descontraindo os ombros. E foca a tua atenção na respiração. Faz 3 respirações profundas, inspirando e expirando pelo nariz e descontraindo completamente todo o corpo. A cada expiração, vais relaxando e descontraindo cada vez mais.
Voltas a fazer uma respiração natural pelo nariz. E observa-te à medida que a respiração te vai permitindo sentir mais tranquilo e descontraído. A respiração permite-te ficar centrado em ti. Sente o ar a entrar e a sair do teu corpo e deixa-te conduzir pela minha voz, e a cada palavra permite que o corpo descontraia cada vez mais. Saber estar no meio, entre o céu e a terra, é uma sabedoria. É um equilíbrio diário. É uma balança onde os pesos têm que ser bem medidos. Afinal, somos seres espirituais a viver uma experiência terrena. Vai respirando de forma a abrandares o teu ritmo e deixa que a tua mente se entregue ao som da respiração. Sempre que a tua mente começar a dispersar, volta a focar a atenção na respiração. Agora vais fazer uma respiração mais profunda e no final dessa inspiração vais reter o ar. E liberta o ar, deixa sair completamente e no final da expiração deixas de respirar. Voltas a fazer uma inspiração profunda, enchendo completamente o abdômen e bloqueias o ar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e expiras, libertando-te completamente. E fica alguns segundos sem ar, apenas a observar as sensações que surgem. E voltas a fazer uma respiração normal. E aos poucos, lentamente, ao teu tempo, voltas a abrir os olhos. Bem-vindo. Fixe.